bem, meus irmãos, nós vamos agora passar para o nosso estudo continuado, que temos procedido no importante documento da nossa confessionalidade reformada, que é o Catecismo de Heidelberg. Nós estamos, meus irmãos, em um bloco que vai do domingo 5 ao domingo 33, estudando a nossa salvação que temos em Cristo Jesus. E nós, dentro dessa seção maior de salvação, abordando a salvação, estamos vendo o Deus Filho e a nossa redenção. Dentro de um estudo explicando os termos do credo apostólico, nós estamos vendo a parte do credo que ensina a respeito da segunda pessoa da Trindade, o Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, especificamente abordando o domingo de número 14, em suas perguntas 35 e 36. Ao passo que eu peço que, por bondade, você abra a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo número 5, versículos 20 e 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. Nós vamos ler esse texto a uma só voz. Um texto curto, apenas 2 versículos. E a palavra de Deus diz assim: de sorte, todos irmãos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e pretendemos, ó Deus, como Tu sabes, estudar parte deste documento importante da nossa fé, da fé bíblica reformada. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para tudo que vamos expor, especialmente, ó Deus, porque trataremos sobre a pessoa do Teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a salvação, a redenção, em aspectos muito específicos nessa noite. Trataremos coisas que são grandiosas demais, Senhor, que são muito ricas, e colocamos diante do Senhor a nossa impossibilidade, quer de entendimento, quer de exposição, quer de prática do que vamos ouvir ou relembrar aqui. E é por isso que pedimos que Tu nos assistas com Teu Espírito Santo, Senhor, para falar, para ouvir, para guardar e para praticar. Que seja assim pela Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Somos embaixadores em nome de Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Embaixador em nome de Cristo, representante de Cristo. Como se Deus e o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. Olha que coisa grandiosa. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ora, irmãos, veja, o que está sendo dito aqui é que nós somos portadores de uma mensagem muito especial, que é a mensagem da reconciliação. Uma reconciliação que só é possível justamente por causa de Cristo, o Filho, a que nós temos estudado nesta sessão aqui do Catecismo de Heidelberg. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós vamos entender, porque lemos esse texto ao passo que trabalharmos as 2 perguntas que pretendemos expor essa noite. A primeira delas diz assim textualmente, pergunta de número 35. O que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? O que é que você está entendendo quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito e nasceu da Virgem Maria? A resposta 35 diz o seguinte: entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem. Da carne
e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Então, para responder à pergunta, que é uma pergunta importantíssima e altamente complexa, os autores do catecismo estão trazendo para a gente aqui uma série de informações a respeito do centro da nossa fé, a respeito do próprio Filho, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizendo o quê, irmãos? Dizendo que sim, ele foi concebido pelo Espírito Santo, sim, ele nasceu da Virgem Maria, mas ele permanece verdadeiro e eterno Deus. Então, ele assume uma humanidade, mas permanece sendo Deus. Ele faz isso procedendo sim ali da própria Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, e ele é o descendente de Davi, que houvera sido prometido, que se fez um de nós, porém sem pecado. Essa é a primeira pergunta e a primeira resposta. Vamos conhecer agora já também a segunda pergunta e a segunda resposta. A segunda pergunta é a pergunta 36. Você há de lembrar que há toda uma estrutura lógica. Para compreender a pergunta 36, você deve entender a 35 e as anteriores e por aí vai. E a pergunta 36 é a seguinte: que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? E a resposta é a seguinte: que ele é nosso mediador e com sua inocência e perfeita santidade cobre diante de Deus meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Vamos repetir aqui? Qual a importância para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? E a importância é a seguinte: que ele é o nosso mediador, inocente, perfeitamente santo, que cobre o meu e o seu pecado. Desde o primeiro, lá quando a gente nasceu, já nasce pecando. Cristo faz isso por nós. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos pegar aqui essas duas perguntas e vamos transformar essas duas perguntas na ideia central do que nós vamos estudar essa noite. De sorte que, se você gravar essa ideia central, eu sei que hoje ela está um pouquinho extensa, porque eu realmente não podia deixar nada daqui de lado, porque é tudo cristologia. Em cristologia, no estudo sobre Cristo, a gente não deixa nada de lado. Tudo é importante. Nada pode ser saltado. Vamos ver aqui essa ideia. Essa ideia é o cerne do que a gente vai estudar, tá bom? A ideia é a seguinte: Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, através da concepção pelo Espírito Santo e do nascimento da Virgem Maria, tornou-se verdadeiro homem, sem pecado, e com a sua inocência e perfeita santidade, tornou-se o nosso mediador para cobrir o nosso pecado. Está grande essa ideia para a gente gravar, mas eu vou repetir, que a gente vai ter que dividir ela no meio, justamente para a gente conseguir lidar com tudo que está aqui. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, através da concepção pelo Espírito Santo e do nascimento da Virgem Maria, tornou-se verdadeiro homem sem pecado. Com a sua inocência e perfeita santidade, tornou-se nosso mediador diante de Deus para cobrir o nosso pecado. Isso aqui resume tudo que a gente vai ver. De modo que, meu irmão e minha irmã, nós vamos ver a primeira parte, que é justamente a pergunta 35. Tudo que está aqui na pergunta 35, a gente vai ver agora nessa primeira parte, que diz que Jesus, o eterno Filho de Deus, através da concepção pelo Espírito Santo e nascimento da Virgem Maria, tornou-se verdadeiro homem sem pecado. Então, Jesus Cristo, que é o Filho, obviamente ele foi concebido pelo Espírito, nasceu de Maria e tornou-se homem sem pecado. Interessante essa ideia, irmãos, aqui, a parte do que está sendo tratado aqui na pergunta 35, porque nós temos estudado sobre o nosso bendito Redentor, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Há algumas quartas-feiras, o nosso pastor nos ensinou a respeito do que significa o nome Jesus. E nós vimos naquela ocasião que o nome Jesus significa Deus é Salvador.
Yahvé é Salvador. O nome Jesus, portanto, significa Salvador. Deus é o nosso Salvador. E também vimos que há um significado para o nome Cristo. E aí, nessa ocasião, foi eu que tive o privilégio de compartilhar aquela pergunta com os irmãos. Nós vimos que Cristo significa o seguinte, que Jesus, que é o Salvador, foi ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito para ser nosso profeta, sacerdote e rei. Vimos também que, como profeta, ele revela o seu propósito e a sua redenção. Como sacerdote, ele faz sacrifícios e intercede por nós. E como rei, ele governa, defende e preserva a sua igreja. Então a gente já sabe por que ele é chamado de Jesus. E a gente já sabe também por que ele é chamado de Cristo. Ungido por Deus, capacitado pelo Espírito para exercer esse tríplice ofício de rei, profeta e sacerdote. Muito bem, o texto de hoje está trazendo uma coisa interessante. Para além de chamar o nosso Redentor de Jesus e Cristo, ele está dizendo que ele é o eterno Filho de Deus. E aqui é interessante, irmãos, porque essa parte está falando da filiação de Cristo. Ou seja, está falando a respeito da divindade de Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele é eterno, como o Pai é, de uma só substância. Desde toda a eternidade, ele é Deus, ele é Filho de Deus. E então, o catecismo está deixando muito claro isso, que Cristo é Deus, ele é o Filho de Deus. E permita fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar na heresia ariana? Se não ouviu, nós vamos falar um pouquinho sobre essa heresia agora. Se ouviu, nós vamos reforçar aquilo que você já teve a oportunidade de conhecer. A heresia ariana, meus irmãos, é assim denominada por causa de um presbítero que morava na cidade de Alexandria, no século IV, chamado Ário. E essa heresia ariana foi uma das principais e mais terríveis controvérsias do cristianismo. Ário ensinava que Jesus Cristo, o Filho de Deus, não era divino, mas criado pelo Pai. Tudo bem que ele coloca Cristo ali como um elemento importante da criação, mas ele diminui Cristo, colocando Cristo como criatura. Cristo não é Deus, Cristo é criado. Ele argumentava que o Filho era de uma substância diferente do Pai e que havia, portanto, uma distinção entre a divindade do Pai e a pessoa do Filho. Em outras palavras, meus irmãos, este herege chamado Ário, presbítero lá em Alexandria, ele não acreditava que Jesus fosse coeterno. Por que coeterno? Eterno junto com o Pai. Ele não acreditava que, irmãos, Cristo fosse da mesma substância, que ele fosse da mesma essência de Deus, que ele fosse Deus. Que coisa terrível, na verdade. Que heresia perniciosa. E isso vai contradizer um monte de doutrina que a gente crê também. Por exemplo, a Trindade também, a gente não pode mais acreditar na Trindade, porque Cristo é uma criatura, não é parte também do ser trinitário de Deus, não é Deus. E essa, irmãos, heresia levou aí a um problema grande na igreja e terminou lá que no concílio de Nicéia, convocado e ocorrido especificamente no ano de número 325, para resolver isso aí, o concílio rejeitou a heresia ariana, o arianismo, e afirmou a plena divindade e a eternidade de Jesus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós acabamos de dizer que ele é o Filho eterno. E há quem diga que ele não era eterno, e há quem diga que ele não era filho, há quem diga que ele foi criado, uma heresia. E a gente vai ver que essas heresias, hoje, pastor, o senhor está falando da heresia lá do século IV? Está aqui e chega na gente. Está do nosso lado. E bate na sua porta. E há quem deixa entrar na casa. Os irmãos lá, reunidos para responder essa questão, produzem um documento chamado Credo Niceno. A gente não está estudando o Credo Niceno, tá? A gente está estudando dentro do catecismo as expressões do Credo Apostólico. Mas surge lá o Credo Niceno. E esse Credo Niceno, irmãos,
Diz assim, no que se refere ao que estamos tratando hoje. Vamos escrever aqui, deixar para que a igreja saiba a boa confessionalidade. Os credos fazem isso, as confissões de fé fazem isso. Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então falou Deus Pai. E aí vai começar a falar do Deus Filho. E aqui note como ele marca no texto do credo o combate à heresia. Creio em um só Senhor, caixa alta, Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, gerado, a ideia de gerado é que o Filho é eternamente procedente, eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente gerado e procedente do Filho. Então vem o credo e está errado, combate o erro, combate a heresia. Então, irmãos, o credo segue afirmando coisas importantes sobre Jesus. Aí você diz, mas pastor, isso está longe de mim. Não, senhor, meu irmão. Muito provavelmente você já recebeu uma testemunha de Jeová ou já conversou com uma delas. E quando você conversa com uma delas, você vai estar diante de um grupo religioso que aceita Jesus como um ser criado. É uma versão aí do arianismo. Os mormons, ou a igreja assim chamada, porque nós não queremos que seja uma igreja, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, embora tenha uma teologia muito complexa, algumas das suas crenças variam aí, mas eles sustentam a doutrina que Jesus é um ser separado de Deus Pai e que ambos têm corpos físicos. Então, não pense que o que a gente está estudando está longe da gente, está bem pertinho, tá? Do lado. E, como eu disse, batendo na porta. Veja, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Aí a pergunta continua a falar, e a pergunta e resposta a falar a respeito de Cristo, dizendo que através da concepção, e aqui é o segundo aspecto dessa primeira parte aqui da nossa ideia, através da concepção pelo Espírito Santo e nascimento da Virgem Maria. Então, como é que o nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido? Como é que isso se deu? Se deu, irmãos, pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 1, 18 a 25, por bondade. Mateus 1, 18 a 25. Lá o texto sagrado diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, irmãos, note que para tirar qualquer dúvida, não ter receio nenhum, antes de haverem coabitado, eles não tinham tido nenhum encontro como marido e mulher, não coabitaram. Ela achou-se grávida de que forma? Pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo injusto e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Quando ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E aí o significado do nome, Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Tem um outro texto que eu ainda quero ler com vocês, somente para deixar claro aqui, essa mesma questão. Lucas
1:35. Abra, por favor. Em Lucas 1:35. Lucas 1:35. Que diz assim: Lucas 1:35. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, também falando sobre o nascimento do Senhor Jesus, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus é o quê? O ente santo que haveria de nascer. Então, veja, irmãos, como ele foi concebido de forma especial. Ele não foi concebido mediante a presença de um homem com relação com Maria, mas ele foi concebido no poder do Espírito Santo. E é justamente porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, tomou a Virgem Maria, que ele não herda o pecado de Adão. Ok? Então, essa parte é importantíssima, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já na sua concepção, demonstra que ele era diferente neste sentido, sem pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Muito bem. E é justamente essa ideia de tornou-se verdadeiro homem sem pecado que então é trazida. Ele é o eterno Filho de Deus, concebido pela Virgem Maria e pelo Espírito Santo, e tornou-se um homem sem pecado. A ideia de tornar-se um homem sem pecado, irmãos, é muito interessante aqui. Por quê? Porque ele é Deus. E a pergunta 35 vai deixar claro que ele não deixa de ser Deus quando ele encarna. Ele continua sendo Deus. E aqui começamos a entrar em coisas que são importantíssimas e que às vezes são difíceis, mas fáceis, se tornam fáceis quando devidamente explicadas. Ainda que a gente não esgote com a nossa mente a grandeza disso aqui que nós vamos falar. Por quê? Porque Cristo é o eterno Filho de Deus, mas agora também é verdadeiro homem. A segunda pessoa da Trindade agora, irmãos, uma única pessoa que vai ter quantas naturezas? Duas. A natureza divina e a natureza humana. Um monte de heresia vai pegar a pessoa de Cristo e vai fazer o quê? Dividir. Uns vão dizer que ele não era divino, outros vão dizer que ele não era humano. E todas essas heresias, irmãos, constituem seitas. Sempre que há um erro na cristologia, nós não podemos ter relação com esse grupo de pessoas que professa esses erros cristológicos. Então, por exemplo, o nome da união entre as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, é união hipostática. É um nome difícil, mas dá para você gravar. União hipostática. O que é que isso significa, irmãos? A união das duas naturezas do nosso Redentor. Essa palavra hipostática vem de um termo grego que significa da mesma essência ou da mesma substância. E o que é que isso quer dizer? Ela sustenta que Jesus é simultaneamente totalmente Deus e totalmente homem. E aí, às vezes, isso tem alguma dificuldade, para compreender na sua expressão máxima. Ou seja, irmãos, ele tem plenamente as propriedades, as características do ser de Deus e as propriedades e características do ser do homem. Essa doutrina foi reforçada, irmãos, em um outro concílio ecumênico. Nós falamos do concílio aqui de Nicéia, mas no ano de 451, começaram a ensinar coisas erradas ainda a respeito de Cristo, e o concílio da Calcedônia se reuniu. E o concílio da Calcedônia vai dizer, no seu credo que é produzido ao final, como o credo niceno, diz o seguinte: Cristo é reconhecido em duas naturezas. Quais são elas? Divina e humana. Essas naturezas, o que, irmãos?
sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Então, a pessoa de Cristo ela não pode ser confundida, ela não pode ser mudada, ela não pode ser dividida, ela nem pode ser separada. Isso significa que as duas naturezas de Cristo não se misturam, não estão em confusão, não se alteram. Cristo está como no céu hoje? Em espírito, como homem. Olha, pense nisso, irmãos. Cristo, a segunda pessoa, nunca mais vai deixar de ser homem. Ele assumiu a sua... Ele tem hoje duas naturezas sendo uma só pessoa. Ele é homem. Não se pode separar. E aqui me permita abrir um pequeno parênteses para falar de um erro que acontece muito. Aqui no seminário, em Cristologia, a gente estuda uma doutrina chamada de comunicatio, é um nome difícil também, que significa comunicação de propriedades, mas o nome teológico mesmo chama comunicatio idiomatum. O que é isso? É dizer que, irmãos, dentro dessa união das duas pessoas do nosso Redentor, as propriedades de qualquer uma das duas naturezas devem ser atribuídas à pessoa toda de Cristo. Então a gente não pode dizer, isso é uma heresia terrível, assim, Cristo fez isso como homem. Cristo fez isso como Deus. Se a gente estiver fazendo isso, a gente está cometendo uma heresia chamada nestorianismo, que divide as naturezas do Redentor. Quando Cristo teve fome, isso é próprio, isso foi homem ou foi Deus? Se você dividir, você é um nestoriano. Quem teve fome? A pessoa toda de Cristo, homem e Deus. Então, em Cristo há comunicação das propriedades das duas naturezas. Quem é que faz tudo sempre? O Deus homem. Sempre. O Deus homem. Ainda que comer seja próprio de homem. Onisciência é próprio de homem ou próprio de Deus? Próprio de Deus. Mas Cristo era onisciente. A pessoa toda de Cristo era onisciente. Então, nada de fazer. Tem um monte de erro, irmãos, aí com relação a isso. Tem um nestorianismo que vai fazer isso aí. Lá no século V, Jesus separa Jesus em duas pessoas. O docetismo, que vai dizer que Cristo não pode ter vida em carne, que é um erro. O arianismo, que nós já mencionamos. O monofisismo, que diz que a natureza, irmãos, divina de Jesus absorveu a natureza humana dele, e por aí vai. Então, vários erros cristológicos terríveis. E aqui, irmãos, essa doutrina, ela vai sustentar que o nosso bendito Salvador é vero Deus e é vero homem. Isso é muito importante para mim e para você. E é justamente por isso que ele é sem pecado. E eu queria só que você lesse um texto para a gente ver, dois textos para a gente deixar marcado que o Deus homem, o nosso bendito Redentor, nunca pecou. 2 Coríntios 5, 21. Por favor, abra a sua Bíblia. Vamos ler juntos? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Aquele que não pecou. Tiremos outros textos, Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Então nós acabamos de ver a pergunta 35, o que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? E aí a gente viu tudo isso, que ele é o Filho de Deus, permanece sendo Deus, torna-se homem, de carne, procedeu da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo e não pecou. Ele é o Messias prometido que está entre nós. Muito bem, vamos ver agora a segunda parte. Na segunda parte da nossa ideia, que era grande, e a gente dividiu em duas,
Nós vamos ver as questões relacionadas à pergunta 36 e a resposta 36. Resumimos isso na seguinte expressão: Jesus, com sua inocência e perfeita santidade, tornou-se nosso mediador diante de Deus, cobrindo o nosso pecado. Vou repetir. Jesus, com sua inocência e perfeita santidade, tornou-se nosso mediador diante de Deus, cobrindo o nosso pecado. Então, claramente, a gente está diante de duas palavras ou duas expressões que estão sendo relacionadas aqui ao Filho. Estamos vendo que ele é inocente e estamos vendo que ele tem uma santidade perfeita. E que, por assim ser, ele torna-se o nosso mediador e cobre o nosso pecado. Essa é a ideia da segunda parte aqui, ou da pergunta 36. Irmãos, eu fiquei muito curioso, porque a gente é professor também de teologia sistemática, e os termos de teologia sistemática, eles são muito precisos. E eu fui lá pesquisar o Catecismo de Heidelberg, no texto original, que é escrito em alemão, como nós sabemos, né, foi escrito ali no Palatinado, pedido por um governante alemão, um príncipe alemão. E eu fui pesquisar as expressões inocência e perfeita santidade. Eu queria saber se era isso mesmo que estava no texto alemão, quando o que está aqui na nossa tradução em português, porque são duas palavras importantíssimas dentro da doutrina da justificação pela fé, aspectos da obra de Cristo. Eu queria saber, está assim mesmo lá? E eu fui lá no texto alemão do Catecismo de Heidelberg. E vi que era isso mesmo, mas me deparei com uma coisa interessante. É sim, a palavra que está lá realmente é inocência e a expressão também é perfeita santidade. Mas o que eu achei de interessante é que na pergunta 36, em alemão, nós temos o seguinte: a nossa tradução ela é um pouco que aberta, assim, ela não traduz literalmente, não é o alemão transliterado, palavra por palavra, por assim dizer. Olha como é a pergunta 36 no Catecismo de Heidelberg original. O que você ganha se ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Ou seja, o escritor está perguntando assim: qual é a vantagem, qual é o seu ganho no fato? O que é que você ganhou para você? Qual foi a bênção que você recebeu, que você recebe, pelo fato de Cristo ter nascido do Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo, nascido de Maria? E aqui, irmãos, essas duas palavras que estão na resposta, Jesus Cristo, na sua inocência e perfeita santidade, tornou-se nosso mediador e cobriu o nosso pecado. Essas duas expressões, melhor dizendo, são importantíssimas. A primeira delas é inocência. Sabe por que essa palavra é importantíssima? Porque essa inocência aborda uma das características aqui, irmãos, desta obediência de Cristo. Cristo, para ser o nosso mediador, ele precisou obedecer a Deus em tudo. Qual foi a falha de Adão? A desobediência. Cristo, seu Raimundo, teve que obedecer tudo. E ele obedece a Deus de duas formas: de forma ativa e de forma passiva. Ele obedece de forma passiva nisso que é chamado de inocência. O que seria então essa inocência, pastor? O que seria essa inocência aí da palavra? Primeiro, irmãos, a inocência vai lidar aqui com a ideia de que Cristo sofreu na cruz, a obediência passiva de Cristo. Ele sofreu na cruz uma morte terrível, ele levou sobre si a punição pelos nossos pecados, mesmo sendo inocente. Então ele é inocente porque ele obedece passivamente. Essa obediência passiva está ligada ao fato de que ele morre na cruz, mesmo sendo inocente, para perdoar os nossos pecados. Obediência passiva de Cristo. Então, nessa obediência passiva, irmãos, ele sofre a punição pelos nossos pecados em nosso lugar. E a segunda, obediência ativa. A obediência ativa está ligada a outra expressão. Qual é a outra expressão? Perfeita santidade. O que é essa perfeita santidade?
a vida perfeita, irmãos, de acordo com a lei de Deus. Ele cumpriu tudo. Todas as exigências da lei em nosso lugar, todas as coisas foram cumpridas por Cristo. Então ele obedeceu ativamente, inocência. Ele obedeceu passivamente, inocência. Ele obedeceu ativamente, uma santidade perfeita. Ele cumpriu a lei toda. E porque ele cumpriu a lei toda, aí nós entendemos aquela doutrina importantíssima para nós, né? Isso aqui tudo está amarrado com a doutrina da justificação pela fé. Porque ele cumpriu ativamente e passivamente, obedeceu ativamente e passivamente, morreu no nosso lugar, ele se torna esse nosso mediador e imputa a sua justiça em nós. Coloca a sua justiça em nós. Essa obediência que para Adão foi impossível, para Cristo foi possível. E ele pega a sua justiça, a sua inocência e a sua perfeita santidade e vai nos tornar justos diante do Pai. Porque ele, sendo inocente, morreu no nosso lugar. Cumprindo perfeitamente a lei de Deus, torna-se o nosso mediador, o nosso representante. Eu acho que foi Herardo que outro dia olhava para mim e falava sobre o propiciatório, né? A teologia bíblica, vocês lembram lá da Arca da Aliança, o propiciatório e tal? A ideia de olhar para aquela arca e ver Cristo ali, quando Deus olha para o sangue que era derramado em cima do propiciatório, a ideia é que o sangue está cobrindo. O que é que ficava debaixo ali da arca, irmãos? As tábuas, né, da lei. O sangue está cobrindo a lei, Cristo. A condenação da lei foi removida por um preço de sangue que foi pago. E a partir daí, propiciatório. Essas duas coisinhas aqui que estamos vendo no nosso texto, parecem palavras assim, né? Propiciatório. Essas duas coisas, a perfeita santidade e a inocência de Cristo, são imputadas em nós no sentido de nos justificar pela fé. Somos justos em Cristo. E agora, Cristo faz uma obra dupla. Sabe o que Cristo faz? Ele vai até o Pai e torna o Pai propício ao homem. Ele une o Pai ao homem que tinha sido tornado inimigo. Torna o Pai propício ao homem. E ele vai até o homem e reconcilia-o com Deus. Então, ele faz as duas coisas. Ele aproxima Deus do homem e aproxima o homem de Deus. Interessante, meus irmãos, aqui, que há uma frase aqui, dita por um estudioso, que Cristo é plenipotenciário. Já ouviram essa expressão? Ele tem todo o poder, ele é plenipotenciário, ele tem todo o poder para fazer o quê? Para religar. Para aproximar essas duas partes, para fazer com que onde não tinha mais comunhão, a partir de agora houvesse comunhão, para que o homem estivesse agora unido com Deus. Irmãos, nós não tínhamos como passar por essas questões aqui de forma rápida e nem sem tratar dessas importantes questões aqui relacionadas a essa cristologia tão bendita, irmãos, coisas tão importantes para a nossa fé. Ao passo que eu gostaria de entregar-lhes agora aqui uma pequena lista de aplicações rápidas. Veja que Cristo faz isso tudo cobrindo o nosso pecado. O que essa noção de cobrir o pecado traz às nossas mentes? Em primeiro lugar, irmão, medite na inocência de Jesus e na sua perfeita santidade. Quando a gente olha para Cristo, o fato de que ele não teve pecado e que levou sobre si os nossos pecados, essa verdade ela deve nos inspirar uma vida de gratidão diante de Deus. Aquele que não tem pecado, ele o fez pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. O texto que nós começamos lendo. O Filho de Deus morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar os pecados. Uma segunda aplicação rápida, irmãos.
Observe a obediência ativa de Cristo, reconhecendo que a justiça resultante dessa obediência é creditada a você através da fé. Ele obedeceu ativamente, ele cumpriu toda a lei, e o crédito disso ele dá para você. E você recebe esse crédito como? Pela fé. Isso deve impulsionar você a uma vida que reflita esse amor, essa dádiva maravilhosa que você recebeu, reflita a santidade de Cristo nas suas decisões, no seu dia a dia, aí, na sua vida aí fora. Ele obedeceu ativamente para que você fosse considerado hoje justo. Paulo escrevia aos crentes, aquela igreja lá de Corinto, cheia de pecador. Mas quando ele escrevia para aquela igreja lá, cheia de problemas, ele escrevia como? Aos santos que estão em Corinto. Você só pode ser chamado de santo, irmão, porque Cristo imputou a sua justiça em você, por meio da sua obediência ativa. Terceira aplicação rápida, irmãos. O entendimento de Jesus como nosso mediador. Ele não apenas intercede por nós, mas também, irmãos, nos torna aceitáveis diante de Deus. Quando estamos em Cristo, irmãos, somos feitos família de Deus. E precisamos responder a isso, irmão e irmã, de uma forma digna, né? A gente é chamado de filho de Deus e devemos andar como filho de Deus. Andar fazendo jus a essa nomenclatura, esse posto maravilhoso que nos foi concedido. Quarto, celebre a maravilhosa verdade de que Jesus, mesmo sendo perfeitamente santo, cobriu os seus pecados e tornou o seu mediador. Você faz isso, meu irmão, fazendo o quê? Tentando viver um serviço em amor e abnegação. Em último lugar, meus irmãos, celebre a maravilhosa verdade de que Jesus, mesmo sendo perfeitamente santo, mesmo sendo não tendo pecado nenhum, entregou a sua vida por você. E essa celebração, ela deve nos constranger. A gente canta músicas que tentam passar um pouquinho dessa ideia, né? Eu lembro aqui aquela música que nós cantamos: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Na ceia a gente lembra isso, né? Eu acho que o sentimento antes da ceia nos dá um pouquinho da tensão disso aqui. Porque na ceia a gente se aproxima do sacramento, lembrando que Cristo fez por nós, sabendo que aquele momento ali de alegria de participar da comunhão tem no seu misto, no seu bojo, um temor, uma reverência. Por quê? Porque eu sei que um altíssimo preço precisou ser pago. Cristo, o eterno Filho de Deus, primeira parte, pergunta 35, precisou se fazer homem, morrer e cumprir tudo, ativamente e passivamente, no seu lugar, cumprir tudo, para ser o nosso mediador, para você poder hoje dizer: eu sou filho de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e aplique essas verdades aí ao nosso coração.